Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Peixe é o Meu Negócio. Hoje para falar de um tema bastante curioso, que é anestesia e cirurgia em peixes. Eu estou aqui com a médica veterinária Maria Alcina. Seja muito bem-vinda ao Peixe é Meu Negócio. Obrigada, Fernanda. Um prazer poder falar de anestesia e vamos pincelar um pouquinho também sobre o que a gente faz aqui na Universidade Federal de Santa Catarina em cirurgia de peixes. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada. Um prazer poder estar aqui compartilhando as minhas experiências. Prazer é todo nosso. É engraçado, eu estava comentando com a Maria nos bastidores. Não vamos falar só de anestesia, não, porque eu tenho muita curiosidade de cirurgia de peixes. Mas, Maria, para quem não te conhece, quem é a Maria Alcina? A Maria Alcina é uma médica veterinária formada pela UDESC em 2001, então já há mais de 20 anos que eu estou formada. Eu trabalhei como anestesista, assim que eu me formei. Eu já trabalhava como anestesista em Lages, né, onde eu me formei, de bovinos, cachorros, gatos, alguns animais, alguns pets não convencionais. Depois eu vim para Florianópolis, eu trabalhei como anestesista em Florianópolis. E aí meu interesse em continuar estudando fez eu fazer um mestrado, fiz um mestrado em farmacologia, fiz um doutorado em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E há 13 anos estou na Universidade Federal como funcionária, como servidora pública. Então, parabéns, também esses dias foi o dia do servidor público também, parabéns, eu também sou servidora. E como é que os peixes chegaram na tua vida? É bem interessante. Então, como eu falei, eu comecei trabalhando com anestesia de cachorro e gato, principalmente. Aqui em Florianópolis, eu atendia nas clínicas particulares, né? Eles me chamavam para eu fazer o procedimento de anestesia, o cirurgião operava, eu cuidava do animal. Lá no início do ano 2000, era muito novo na veterinária também, você ter um profissional anestesista e um cirurgião cuidando do mesmo paciente, uma coisa tão rotineira para a medicina humana. Então, a gente estava trazendo esse refinamento para a veterinária. E aí, quando eu resolvi fazer minha pós-graduação, eu comecei a trabalhar com roedores, né? Porque a minha pós-graduação exigia que eu fizesse pesquisa com roedores. E aí, eu também trabalhei com anestesia de roedores. E logo em seguida, assim que eu terminei o doutorado, eu passei no concurso para ser servidora técnica da UFSC. E eu caí no setor, num departamento chamado de aquicultura. E no início, eu não entendia como que eu poderia contribuir, né? Já tendo aí quase 15 anos como anestesista de animais terrestres, como é que eu poderia contribuir com animais aquáticos, e animais aquáticos de cultivo, de produção, animais aquáticos confinados. E aí, aos pouquinhos, a gente foi vendo que a gente poderia trazer o que a gente tinha trazido para a medicina veterinária de terrestres, por que não trazer o conforto e o bem-estar e o refinamento também para os animais aquáticos de cultivo? E aí a gente começou o trabalho de cuidar desses peixes, dos laboratórios ali do departamento de aquicultura, com a questão de saúde, questão de bem-estar. E a gente, com o passar dos anos, né, o termo sem ciência, o termo dor em peixe foi ganhando força, o termo bem-estar. E aí sim a gente começa a fazer um trabalho bem mais individualizado, a tratar os peixes ali que são utilizados em pesquisa, seja marinhos, sejam de água doce, sejam de produção de carne, ou seja, para produção de ornamentação. Bem, eles vão passar por um procedimento. O que a gente pode fazer para que esse procedimento não gere estresse, não gere desconforto, o animal fique bem? E é isso que a gente vem aprimorando e vem trazendo, né? Vem tentando acrescentar as nossas pesquisas, né, e trazer qualidade às nossas pesquisas e conforto para os nossos animais. Os peixes apareceram, sim, como um desafio para mim. E gostou, pelo jeito, porque tu ainda continua aí nesse setor lindamente. E eu imagino
Maria, tu estava falando em 2000, era tudo muito novo para terrestres. Eu fico Sim, imaginando para aquáticos. Tu tens, assim, exatamente. na tua pesquisa, qual que foi o histórico, quando que começou a ser usado o anestésico para animais aquáticos? Olha, a gente tem um volume de dados mais assim, expressivos de anestesia também no início de 2000, 2002, por aí, tanto de anestesia quanto de estudos mostrando que esse animal poderia sentir dor, tá? Então, no início dos anos 2000, 2002, 2005, a gente começa a ter bastante artigos mostrando que o animal poderia se beneficiar com o uso de algum agente anestésico no transporte, que esses animais poderiam sentir dor, que não é como a gente pensava, ah, não, peixe não sente dor. A gente pesca, come, então ele não sente dor, né? Porque isso também se acreditava, inclusive para seres humanos, né? Que crianças recém-nascidos não sentiam dor, né? E a ciência vai evoluindo e vai se questionando: será mesmo que não sente dor? Ou a gente que não tem capacidade de avaliar a dor numa criança, né, num recém-nascido que não fala? Imagina um animal, né? Que tipos de comportamento que esse animal exibe que significa que ele está sentindo dor? O fato da gente não diagnosticar não quer dizer que ele não sinta, né, Fernanda? Então, foi no início dos anos 2000, começaram as perguntas, né? Será realmente que não sente? Será que o animal não se beneficia com o uso de anestésico num procedimento? E aí vai ganhando força em 2015, 2017, depois de 10 anos vai se ganhando força. E os resultados começam a melhorar, tanto na pesquisa, que começa a se fazer uma pesquisa pautada com cuidado com o animal, mas também na produção, né? Porque a produção animal, historicamente, a gente produz a proteína e depois a gente pensa se aquela produção de proteína não está fazendo mal para o animal, né? A forma de confinamento, a forma de manejo. Isso aconteceu com bovinos, com suínos, com aves, e está acontecendo também na piscicultura, né? O excesso, a densidade, a forma de manejar nossas pisciculturas, o abate, a despesca. Será que eu não posso melhorar todos esses pontos? E esses estudos estão nos mostrando, né? Isso aí já começa a ficar mais recente, essa questão nas pisciculturas. E esses estudos vêm mostrando que, opa, peraí, eu consigo ter uma qualidade do pescado diferente. Bem, eu posso não ter aquela sensibilidade para aquele animal que não fecha os olhinhos, que o peixe não fecha, não tem pálpebra, né? Mas a gente consegue ver que o tempo de prateleira aumentou. Então, alguma coisa que a gente maneja aqui numa determinada fase de produção influencia na cadeia produtiva. E os estudos só vêm crescendo, né? Que bom. E daqui a pouco tempo a gente vai ter outros mostrando que, olha, além disso, tem que acrescentar mais isso. E acho que recentemente também foi comprovada a ciência dos camarões, né? Sim, os moluscos também são seres sencientes, né? Tanto os crustáceos, os moluscos, são animais que sentem. É aquela coisa, né? Eu sou bem suspeita para falar, porque eu sou anestesista praticamente de nascença, né? Eu já trabalho há 20 anos com anestesia. E anestesista sempre peca por excesso. Bem, eu vou submeter o meu paciente, o meu animal, um procedimento ou um manejo, não que eu vou aumentar a dose, mas eu vou tentar me cercar de possibilidades que ele não tenha dor, que ele não sinta desconforto, né? Então, independente se é um peixe, né? Hoje a gente já fala bem mais fácil, né? Que peixe sente dor, imagina dizer que um polvo sente dor, isso ainda é difícil. Na Europa, a gente já tem legislação que protege, né? Isso deve chegar também para o Brasil.
A nossa ciência brasileira, na ciência brasileira que utiliza animais, seja animais terrestres, animais aquáticos, a gente tem uma legislação que protege os vertebrados. Protege em que sentido? Bem, vai utilizar animais em pesquisa, você tem que ter ciência que esses animais são seres sencientes. Então, você tem que realmente justificar a sua pesquisa e, quando utilizá-los, minimizar estresse, desconforto, dor, né? E isso vai crescer também para os moluscos, para os crustáceos, é a tendência, né? Uhum. E se a gente fosse definir, né, fazer uma definição de que é anestesia, o que é analgesia, o que é relaxante muscular, Isso. explica para nós aí qual que é a diferença. Isso é bem legal, porque isso faz um clareamento, né, das nossas ideias. Então, a anestesia, se a gente for pegar a palavra do grego, ana, é an, na verdade, e estesia. Então, ausência de sensação. Então, você quer causar uma insensibilidade, de preferência transitória, porque se for para sempre irreversível, o animal vem a óbito, né? Então, você quer causar uma anestesia, uma perda de sensação. E ela é causada por um mecanismo bem simples: depressão do sistema nervoso central. Você causa a perda da sensibilidade ou a insensibilidade apagando, é como se você desligasse ali o interruptor. Ponto, apaguei. Só que você, quando a gente trabalha com anestesia, a gente tem que ter só um cuidado, não apagar demais para não apagar o centro vegetativo, que é onde fica o batimento cardíaco e a respiração, que vão sofrer influência da tua anestesia, mas tu não quer que seja uma influência muito forte. Ah, Maria, então, se eu apago o sistema nervoso central, o animal não sente dor, o ser humano não sente dor? Não necessariamente. Que dependendo, a anestesia, ela tem graus. Na verdade, depois eu posso explicar um pouquinho melhor, Fê, que a anestesia, ela começa com um grau leve de sedação, vai avançando para uma anestesia que a gente diz profunda, até um colapso medular, e se não for revertida, a morte. E na hora que ela vai avançando, ela vai deprimindo, apagando áreas no sistema nervoso. E às vezes você acha que o animal está anestesiado, mas ele não apagou áreas envolvidas com a dor. E aí entra o termo analgesia. Analgesia é analgesia. Algesia é dor, é sem dor. Nós temos estruturas, e os peixes já agora bem mapeadinho, bonitinho, estudos mostraram que os peixes têm estruturas ou as mesmas estruturas que a gente, ou homólogas, que vão reconhecer, né, áreas centrais de processamento da dor. Então, eu posso estar fazendo uma anestesia, apagando áreas do sistema nervoso central, e dependendo do estágio da minha anestesia, não ter sido suficiente para apagar aquelas áreas que controlam o processamento da dor. O que isso quer dizer? Que o bom anestésico seria aquele que causa insensibilização, que causa um relaxamento muscular, que eu já vou falar que tu me perguntou, e que causa analgesia. A gente tem? A gente não tem. Porque para a gente conseguir um anestésico que tenha todos esses três, a gente vai levar para o último estágio de anestesia, que é o de colapso medular. Que aí ele não está mais sentindo nada, mas aí tu está com o cérebro todo apagado. Então, uma coisa é a anestesia, que é a diminuição, a depressão do sistema nervoso central. A analgesia é a sem sensibilidade à dor. Todo anestésico é analgésico? Não. Tem anestésico que tem componente analgésico, ele consegue apagar algumas áreas, beleza, mas dependendo do procedimento que você vai fazer, não seja suficiente. A Maria peca por excesso, coloca o analgésico junto. E relaxamento muscular. Relaxamento muscular é
perda do tônus motor. Novamente, eu apago áreas no sistema nervoso envolvido com contração e relaxamento de musculatura. Eu dou um exemplo bem clássico na medicina humana, por exemplo. A gente está com cólica, né? As mulheres com cólica menstrual. A gente vai tomar um analgésico. Ninguém vai tomar um anestésico, porque a gente só quer que o analgésico atue nas vias ou nos mecanismos da dor. Imagina se toda vez que a gente tiver uma dor, a gente tiver que tomar uma anestesia. A gente não vive, né? Agora, eu estou com dor no meu pescoço, eu fiquei muito tensa, estou dando uma palestra, uma entrevista, eu preciso só de um relaxante muscular. Então, eu preciso de uma substância que pode atuar local ou a nível central e causar o meu relaxamento. Mas eu consigo te ouvir, eu consigo falar, eu consigo caminhar. Lógico, tem relaxantes musculares que vão causar um soninho, que vão deprimir áreas também no sistema nervoso central, envolvidas com vigilância, mas não é uma anestesia, tá? Tem um anestésico usado na veterinária que a gente chama de ketamina, é um anestésico muito bom. Ele é ótimo para apagar o sistema nervoso central, ele tem uma analgesia, né, uma analgesia moderada, né, então procedimentos não muito invasivos, dá para se usar bem legal, só que ele causa uma rigidez muscular que faz com que ele não possa ser usado sozinho. Então, eu tenho que pegar a ketamina, que é considerado um bom anestésico, e associar com relaxante muscular. E aí eu uso uma xilazina, o midazolam, um outro fármaco que tem um efeito mais voltado para o relaxamento. Nossa, que didática, que aula. Muito bom te acompanhar. E falando em substâncias para aquicultura, a gente ouve falar muito em óleo de cravo, eugenol. Quais são as substâncias que são utilizadas para a piscicultura atualmente, como anestésicos? Olha, para a piscicultura, depende também a parte do mundo que a gente está falando, né? Na América do Norte, tá? E Europa, a gente tem liberado a tricaína. A tricaína, o nome remete, ó, tricaína, lidocaína. Lidocaína, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Essa terminação caína, ela é clássica dos anestésicos locais, certo? Beleza? Então, quando começou a necessidade do ser humano de manipular o peixinho, ó, eu tenho um peixinho aqui. Meu estojo é um peixinho. Que legal. Eu preciso medir o peixinho. Onde é que tá aqui, ó? Eu preciso medir ele. Eu preciso que ele fique paradinho. E eu ficar contendo ele, segurando ele à força, e dependendo do animal, do peixe, da espécie, ele não para, né? Então, o próprio manejo vai estressá-lo tanto. Então vamos usar um produto que faça ele ficar mais paradinho. Então, eu acredito que a tricaína, ela veio, ou os anestésicos locais, veio com esse intuito mesmo, de fazer com que nós consigamos mexer no animal. Mais uma preocupação do que o animal poderia estar sentindo, mas tudo bem. Então, a tricaína que é liberada, a estrutura química vem da benzocaína, porque a benzocaína, que era mais conhecida, como a lidocaína, que é mais conhecida em humanos, ela não é solúvel em água. Bem, eu preciso de um produto para anestesiar peixe, mas tem que ser solúvel em água. Como é que eu vou anestesiar? Então, eles pegaram a benzocaína, modificaram um pouquinho a fórmula e deixaram ela menos lipossolúvel. E aí eu não preciso misturar com álcool para anestesiar. O que aconteceu com esse composto, né? A tricaína ou MS-222, como é muito conhecido. É o anestésico mais utilizado no mundo, Fernando, principalmente em pesquisa e, como eu falei, na Europa e nos Estados Unidos. Ela é menos lipossolúvel, então tu não precisa usar álcool. Ela tem um período de carência de 21 dias. O que significa? Já se tem estudos
né? Já tem dados que mostram que esse anestésico vai levar... Na verdade, é um pouco menos. Eles colocam 21 dias como margem de segurança. Vai levar 21 dias para ser eliminado totalmente dos tecidos do animal. Então, eu diria que a tricaína, em termos de anestésico sintético, é o mais utilizado, tá? Ele é seguro para o peixe. Quando a gente fala de segurança, não existe nenhum anestésico 100% seguro, tá? Se fosse assim, a gente não precisaria de um anestesista ali do lado do cirurgião, era só o cirurgião aplicar a anestesia e deu. Tem que ter alguém controlando, porque o anestésico, pensa bem, ele vai desligar regiões do sistema nervoso. Além disso, ele pode atuar em outras vias. Então, mas a tricaína é relativamente segura, segura para o manipulador. Aí eu vou fazer um parêntese, existem estudos que mostram que a tricaína pode causar lesão de retina, então tem que ser utilizada com óculos. Então, aquela coisa, é a mais utilizada. Aqui no Brasil, em termos de animais de pesquisa, ela é bem utilizada, tá? Ela é muito aceita para publicação. E o que a gente vê que está sendo muito difundido e muito utilizado? Os óleos essenciais, certo? Como tu mencionaste, o óleo de cravo, o eugenol, né? Na verdade, o eugenol, que é o principal composto aí do óleo de cravo, 75%, 90%. Por que ele é o mais utilizado? Porque ele é barato, fácil obtenção, ele é metabolizado muito rápido, período de carência, 0. Né? Então, se vocês forem utilizarem numa piscicultura, para alimentação humana, não precisaria, né, esperar ter aquele prazo, assim, eu utilizei hoje para fazer uma biometria, amanhã vai ter a despesca, não daria, né, porque ele é rapidamente metabolizado e ele não tem período de carência. Por que ele não tem período de carência? Porque ele é muito lipossolúvel, ele é um óleo, e aí faz com que, quando ele passe nos órgãos que a gente chama depuradores, esses órgãos conseguem quebrá-lo de maneira muito eficiente. Quanto mais lipossolúvel, mais fácil do organismo, inclusive, quebrar. Pode ser que ele recircule, mas ele consegue quebrar de maneira mais eficiente. Tá? Já aproveitando o gancho do eugenol. O eugenol é anestésico completo? Não. Acabei de dizer que a gente não tem um anestésico completo. Ele é muito utilizado e atrás dele vem aí vários estudos de vários óleos essenciais, né? E aquela coisa que eu falei dos métodos para a gente conter o peixe, acredito que na tentativa de manipular o animal sem causar estresse ou evitar o estresse, aí a gente está tendo vários estudos com vários óleos essenciais, cada um com seus... com as suas promessas, né? Mas o que eu vejo, tá, Fernanda, em relação aos óleos, é que mais do que um efeito depressor do sistema nervoso central, de apagar o sistema, o que os estudos mostram é que esses óleos essenciais, eu vou deixar um pouquinho o óleo de cravo, o eugenol de lado, falar dos outros, eles mostram um efeito tipo anti-estresse, ou um efeito ansiolítico, ou antipânico, ou antipsicótico, que ainda precisa ser estudado. Lembrando o começo da minha fala, para ser anestésico, tem que causar depressão do sistema nervoso central. Apagou. O fato de eu pegar o animal e ele tombar ou ele ficar mais paradinho, não quer dizer que o sistema nervoso central dele está apagado. Mas foi útil, se faz avaliação de cortisol, de indicadores, e se observa que esses óleos evitam o aumento desses indicadores de estresse. Então,
mais utilizado no mundo, tricaína, MS-22. O que está sendo muito utilizado, inclusive na Nova Zelândia, para abate, se usa o eugenol, aí como pela praticidade de uso, aplicabilidade, baixo custo, mas repito, é um anestésico completo? Não, nós não temos. Ele, por ser um óleo e ele é usado em imersão, ele prejudica um pouco, pensa bem, colocar óleo nas brânquias, né? Ele prejudica um pouco a anatomia das estruturas ali, das lamelas secundárias, o que pode vir a prejudicar uma troca gasosa. Então, a anestesia é sempre, ou a sedação, é sempre bom ter oxigênio ali a mais, né? Porque o animal não vai estar fazendo uma troca gasosa tão eficiente como se ele não tivesse sedado ou anestesiado. Tem uma pergunta aqui da audiência em relação ao eugenol especificamente. O eugenol é realmente eficaz quando utilizado como anestésico para abate ou eutanásia? Então, essa é uma pergunta provocativa. Como eu falei, ele não é um anestésico completo, como nós não temos. E se nós formos pensar bem, o que é um abate, o que é uma eutanásia? É você fazer o animal ficar totalmente inconsciente. Agora eu vou apagar o interruptor geral, não é mais de compartimentos, é geral. E a partir daí você tem um tempo para fazer o abate, né? Ou por sangria, seja lá o método que você vai fazer, qual é a finalidade que você precisa do abate. Mas a eutanásia que precede, ou a insensibilização que precede o abate, ela tem que ser feita dessa maneira, em consciência rápida. E é interessante do ser rápido, porque o peixe é um animal que eu falo que cada dia quanto mais eu estudo, menos eu sei, porque esse animal, às vezes, ele está com inconsciência e ele volta. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente acha que é inconsciência em peixe. A gente tem relatos de peixe que vão para a geladeira, que vão para o freezer, e na hora que tu tira, ele volta. De uma maneira inacreditável. Então, mas enfim, de maneira geral, você quer causar essa depressão generalizada do sistema nervoso central de maneira rápida. Por que rápida? Porque isso vai ter pouco impacto negativo no bem-estar, isto é, o animal não vai sofrer, e vai ter muito pouco impacto na qualidade da carne, certo? No início dos anos 2000, tiveram alguns estudos que mostraram que o eugenol, era a sensação para abate humanitário, né? Mas nós estamos falando de início dos anos 2000. Eu comecei a conversa aqui contigo dizendo que a gente começou a falar de dor em animais em 2005, 2000, a descoberta de receptores de dor foi em 2002. Então, o que a gente considera de anestésico ideal para um abate? Um anestésico que não causa analgesia? Não. Fazer um paralelo com terrestres. A gente não usa anestesia química para aves, suínos e bovinos. Por quê? Porque a gente não tem um anestésico que causa relaxamento, inconsciência, analgesia de maneira eficiente. Cachorro, gato, outras espécies, a gente tem kits, soluções, que vão colocando ali um pouquinho disso, um pouquinho daquilo do outro. Inclusive, o bloqueador do coração mistura tudo e aplica e faz eutanásia quando o animal, né, precisa desse procedimento terminal. Então, são kits. A gente chama de anestesia balanceada. Eu vou colocar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho da outra, assim eu não preciso aumentar muito a dose de nenhum e eu tenho uma anestesia e uma eutanásia completa. O que a nossa legislação, em termos de pesquisa, não estou falando de pescado, né, de piscicultura, de nosso RISPOA, né, de legislação de produção. Para pesquisa, eles recomendam, tu pode fazer anestesia química, mas tu tem que associar com método físico.
que aí é o ikigime, aí a concusão, o corte medular, porque daí você associou os dois de maneira muito rápida. Toda vez que aparece, eu vou usar só um método, sempre a gente fica em cima, assim, será que vai ser suficiente? E em termos daí de pescado, de ministério aí que a gente não tem, né, uma legislação ainda sensível à sensibilidade dos nossos peixes, né? A gente tem o gelo como sendo permitido, né, Fernanda? E o gelo, a termonarcose, ela não é considerada uma anestesia eficaz. Eu estou sendo até repetitiva. Não temos um método químico eficaz, quiçá o gelo ou água fria sendo um método eficiente para apagar o sistema nervoso. Ele não causa isso. Ele vai levar, tem estudos que mostram que o gelo, ele leva de 15 a 16 segundos para o animal ter uma insensibilização, mas na verdade, não que o gelo levou à insensibilização. Um animal, 15 a 16 minutos fora d'água, ele está com hipóxia. Asfixia? Ele vai morrer não é hipotermia? Exatamente, ele vai morrer por asfixia. E isso que é permitido, né? E esse estresse, esse sufocamento é que o animal vai sentir e que vai se refletir na nossa carne, né? Porque está diretamente ligado. Sim. Então, eu não arrisco dizer que a gente teria um método perfeito, né? A gente tem que estudar, a gente tem os métodos não químicos, né? O método elétrico, ikigime, a percussão, que é o que é utilizado em bovinos, suínos e aves, que se mostram, em termos de consciência, uma perda muito rápida da consciência, seguida de um abate, né? Seguida da morte do animal, também de maneira eficiente, que são os métodos mais aceitos, né? E quais as aplicações para anestesia? A gente pensa muito na vacinação, aqueles procedimentos de vacinação injetável. Normalmente aquilo ali é feito, né? Aquele procedimento é feito com o peixe anestesiado. Quais são as outras aplicações da anestesia para a piscicultura? Então, se a gente for pensar em tudo que a gente pode aplicar um anestésico, toda vez que eu preciso manipular o peixe, eu quero que ele fique imóvel, que eu preciso que ele fique imóvel, e também, junto a esse pensamento, o que eu posso fazer para minimizar o estresse. Então, eu posso só causar uma sedação leve, uma sedação profunda, ir aprofundando essa minha anestesia até chegar a uma anestesia, dependendo do teu objetivo. Tu falasses em vacinação, beleza. A gente pode utilizar sedativos e anestésicos para transporte. Eu preciso anestesiar completamente o meu peixe para fazer um transporte? Ele tem que estar totalmente anestesiado? Bem, vou fazer um parêntese. A anestesia, ela, como eu falei, ela tem estágios, né? Os interruptores que vão se apagando. Então, ela vai do estágio 0, o animal acordado, animal ativo, o animal que responde, o animal que está com os reflexos bem evidentes, ao estágio 7. É uma tabela que a gente chama mais clássica para anestesia de peixe, de estágios de 0 a 7. O 7 seria aquela anestesia em consciência total, colapso medular, ideal para abate, né, para eutanásia. Então, eu vou ter estágios do 2 ao 6. O 2 é que onde o animal já começa a ficar hipoativo. É aquele animal que você colocou o anestésico, ou o óleo essencial, ou a substância na água, ele já não responde tanto à tua estimulação, ele está mais quietinho, mais paradinho. Às vezes o próprio animal, ele está com tanto medo
que a gente vê que ele fica paradinho, ele fica nadando no lugar, né? Ele fica imóvel, assim, paradando, evitando que alguém, se eu me mexer, alguém vai me pegar. Mas tem sedativos que vão causar essa anestesia, a gente chama de sedação leve, grau 2. Então, para um transporte é suficiente, Fernanda, porque eu quero que o animal mantenha suas funções fisiológicas, seus reflexos protetores ativos, porque ele vai ser transportado, pode ter queda de oxigênio, ele precisa o organismo compensar a esses desequilíbrios, que na verdade o organismo está pronto para isso se ele estiver acordado. Aí ele passa para um grau 3. O grau 3, o estágio 3, na verdade, como a literatura menciona, é chamado de, eu não sei, sedação profunda. Já sedação profunda, tá? Que é aquele estágio em que ele já não responde mais aos teus estímulos e ele está começando a perder o equilíbrio, o tônus muscular, começou a cambalear um pouquinho. O que eu posso fazer nesse estágio? Aplicabilidade, biometrias, manejos que não causem dor, né? Para experimentação, muito utilizado, vamos fazer algum exame, alguma inferência, que é medir tamanho do animal, de uma determinada parte, enfim, o que tu precisas fazer com o teu peixe? Vamos para o estágio, já falei o 1, não, o 1, 2, 3, vou para o 4. Falei o 4 já? Acho que Não. sim. Não? O 3 o 4 é o profundo? Calma aí. O 0, o animal está acordado. O 1, anestesia leve. O 2, sedação leve. O 2, sedação profunda. O 3, se eu falei que era o 3 anterior, não é. O 3 é um estágio bem interessante na anestesia, que é o seguinte: quando a gente vai apagando os interruptores do sistema nervoso central, a gente começa a apagar áreas que estavam inibidas. Sabe quando o pessoal fala, eu não bebo álcool, tá? Então eu vou dizer pelo que o pessoal diz. Tomou um pouquinho de álcool, ficou desinibido, consegue dançar mais, consegue conversar mais. Então, é o estágio 3 desses estágios, né? Desses estágios de sedação e anestesia, que é aquele estágio que eu tenho a inibição dos centros inibitórios. E na prática com peixes, o que isso reflete? Que você não tem que mexer no animal nesse estágio. Porque é um animal que começou a tombar, mas que se você botar a mão ou tentar manipular, ele vai pular do tanque. Ele reage. Uhum. Ele vai reagir com muita intensidade. Todos os animais passam por esse estágio 3, tá? Todos. E o ideal é que ele passe de maneira muito rápida, para que ele não se excite, né? E isso não prejudique ainda mais, não se machuque. Aí sim, a gente vai para o estágio 4, que ainda a gente não está numa anestesia, a gente chama de narcose profunda, se a gente considerar o estágio anterior de narcose leve, que é aquele que ele já perdeu o equilíbrio, já perdeu bem o tônus motor, que é que você olha no aquário assim e tombou. E ainda tem o batimento opercular? Tem batimento opercular que está normal ou levemente diminuído, que isso é difícil ver. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um transponder, colocar um chip, eu posso fazer alguns procedimentos. Lógico, a Maria peca por excesso. Eu colocaria um analgésico junto, né? Mas eu posso fazer procedimentos um pouco mais invasivos, uma coleta de sangue, né, uma coleta de barbatana, de nadadeira para fazer DNA, certo? E aí ele passou, eu consegui avançar um pouco na minha depressão e eu chego nos estágios 5 e 6, que são os estágios de anestesia. Anestesia leve e anestesia profunda, respectivamente, 5 e 6. Qual é a diferença? É o que tu mencionaste, Fernanda. É a taxa opercular. Quanto mais eu vou apagando áreas do sistema nervoso, mais eu vou deprimindo os reflexos protetores. Então, a respiração começa a ficar muito lenta. No estágio 6, ela está tão lenta que ela pode até desaparecer. O animal vai morrer? Não, ele não vai morrer,
que esse estágio que a gente chama de anestesia cirúrgica, é o que eu faço as cirurgias, eu vou prover a ele o oxigênio, ele não precisa respirar sozinho. Eu vou dar para ele o oxigênio, então eu tenho certeza que ele está no estágio 6, que ele não tem equilíbrio, não tem tônus motor, ele não responde a reflexo nenhum. Eu faço o pinçamento da nadadeira e eu sei que ele não responde à dor, e aí eu consigo fazer uma cirurgia. E eu mantenho ele ali, com o coração batendo, com a taxa opercular muito baixa ou ausente, mas vivo. Beleza? Esse sim é a anestesia de um peixe. Isso que a gente vai considerar como anestesia. Né? Então, Maria, eu posso fazer uma anestesia com óleo, com eugenol? Não, uma anestesia eu não faria. Eu não consigo fazer uma anestesia, eu chegar nesse nível usando só o eugenol. Eu posso, por exemplo, preparar esse animal, né, que a gente chama de uma medicação pré-anestésica, o animal chegou muito agitado, como sendo um sedativo, um antiestresse, para ficar mais calmo, para assim induzir com anestesia. Tá? Então, aí a gente vai ter várias aplicabilidades, né, Fernanda? Eu já fiz ultrassom em pangaços de um restaurante que tinha aquele aquário jumbo, e ele estava com pangaços com tumor eu acho que era bexiga natatória. Fizemos anestesia, faço anestesia ali na universidade, sedação, não anestesia, né? Vamos um grau um pouquinho mais abaixo ali, narcose profunda, sedação profunda, para ultrassom em tainha, né? A tainha não para quieta. Como é que a gente vai botar um ultrassom? Ela vai ficar se debatendo, vai fazer mal para ela. Então, a gente faz uma sedação mais profunda. Precisa colocar um chipzinho para marcar o peixe? Faz também uma sedação, ou até uma anestesia mais leve, né? Grau 5 aí. Então, a aplicabilidade vai para o que tu precisar. Em aquários, vocês imaginam quanto que se manipula esses animais, quando se brigam, né? Fazem feridas, então tem que fazer manipulação, então esse animal tem que ser contido. Os próprios procedimentos cirúrgicos, né? A gente tem enucleação, traumas em peixe que o olho sai para fora, ou prolapso de aparelho geniturinário, tumores, e aí o que precisar fazer, a gente consegue fazer com anestesia. Falou de algumas espécies aí, né? Panga, a gente está muito acostumado com tilápia. Eu fico imaginando qual que é a diferença de dosagem para cada. Como descobrir, né, a diferença de dosagem para cada espécie, para cada fase? Eu acho que também deve ter a variável indivíduo, né? De indivíduos mais sensíveis. Como lidar com isso, Maria? Exato. Então, regra número 1, não tem um anestésico completo. E regra número 2, o que serve para uma espécie pode não servir para outra. E essa variabilidade, ela é explicada pelos receptores mesmo do animal. Então, eu tenho um anestésico clássico, eu vou dar exemplo. Eu já falei dela, a benzocaína, ou até mesmo o óleo de cravo, né? O eugenol. O eugenol tem espécies que funcionam muito bem, que a gente vê que ele chega até o grau 4 ali. E a gente vai utilizar em umas espécies, principalmente marinhas, a mesma dosagem, e a gente não vê esse efeito. Ou vai usar na mesma espécie em animal juvenil, animal mais novo, tu não consegue esse efeito. Isso, a farmacologia explica como o mecanismo de ação, local de ação do anestésico no corpo desse animal. E, além disso, como que esse animal metaboliza o anestésico. O animal jovem tem metabolismo rápido. Ele vai, quando passar pelo rim, pelo fígado, ele vai metabolizar muito mais rápido. E, se tratando de peixe, mais rápido ainda. Então, a dose que eu uso para anestesiar um adulto vai ser bem maior para anestesiar um juvenil, tá? E
É espécie específico. Como que eu sei? Eu uso benzocaína, eu uso 50 miligramas por litro para uma tainha. E aí eu vou anestesiar um cavalo marinho, eu vejo que as 50 miligramas por litro não fazem nem cócega. Eu vou na literatura. Isso tem uma pergunta, se tem diferença de anestesia em peixes de água doce e água salgada? Em termos, por ser ambientes aquáticos diferentes, em termos de salinidade ou ambientes diferentes, sim, não necessariamente. Na verdade, a anestesia, ela é individual, é para aquele grupo. Se eu vou anestesiar tilápia, eu tenho os estudos com tilápia naquela faixa etária, e aquele estudo ainda vai dizer qual estágio que eu consegui. Se é estágio 1, se é estágio 2, se é 3, se é 4, se é 5. Que daí eu vou ser, nessa dose, eu vou olhar ali no artigo, nessa dose eu consegui um estágio, ele perdeu o equilíbrio, perdeu o tônus, diminuiu a taxa opercular. Opa, nós já estamos falando de estágio 4 para 5, né? Então, naquela dose, é a dose que ele vai ocupar os receptores no cérebro da tilápia e vai apagar os interruptores para ter aquele efeito. E assim, dependendo, vou mudando de espécie, muda completamente. Todos são diferentes, não tem receita pronta, Fernanda. Não tem, por isso que a gente estuda. Se puder, eu nunca usei anestesia ou sedativo aqui na minha piscicultura. Faz num grupo de peixe, faz o teste com um grupo menor de peixe, né? Fica, como se diz, familiarizado com um ou dois anestésicos, no máximo, não precisa conhecer todos, né? Eu gostei dessa tricaína, vou testar. Não, eu acho melhor a benzocaína, é mais barata. Ou vou ver o eugenol, porque eu preciso, tá joia. Se familiarize com ele, veja o que tem já de estudos com dose, que daí já... Eugenol tem bastante coisa, né? Já facilita o teu caminho. Sim. Se não, faz um teste com um grupo pequeno de animais e vê o tempo que esse animal leva para mostrar os efeitos, né, que a gente falou ali, os estágios, o tempo que ele fica com esses efeitos e o mais importante, né, o tempo que ele leva para se recuperar, né, porque a anestesia, ela tem essas 3 fases, indução, manutenção e recuperação. O anestésico ideal seria indução rápida, uma manutenção sustentada e uma recuperação rápida. Né? Então, qual anestésico melhor? Às vezes ele induz rapidamente, mas ele induz tão rápido que o animal acorda muito rápido que não consegue fazer muita coisa. Então, é a experiência tua com os teus animais, né, com o teu grupo de animais, com a espécie e a idade que tu tá trabalhando. Temperatura da água também influencia, tá, Fernanda? Para os dois lados. Quando tu falou na carência ali, imaginei que também influenciaria na própria carência. Sim, temperatura da água, é só lembrarmos do metabolismo. Se a temperatura da água esfriar muito, se jogar um sedativo, o metabolismo do animal vai estar diminuído. Como é que o animal vai metabolizar aquela substância, aquela molécula? Vai demorar. Então, ele vai demorar muito para se recuperar, e o que poderia tu estar esperando um efeito sedativo pode aprofundar demais, inclusive, né? E tem outros aspectos que vão interferir na tua dosagem aí e na tua escolha, né? Pela espécie que tu quer usar e testar o teu anestésico, né? Uma das coisas mais interessantes que eu particularmente nunca tinha ouvido falar é em cirurgia de peixes. De curiosidade mesmo, eu queria que tu compartilhasse com a gente, acho que tem mais pessoas aqui nos vendo e nos ouvindo. Qual que foi a tua primeira cirurgia de peixes? A primeira que a gente viu a necessidade de trazer para a universidade, né? Como eu falei, eu acompanho o pessoal que faz pesquisa, né? E não necessariamente os animais não existem lá só para pesquisa. Tem laboratórios, por exemplo, de piscicultura ornamental,
que eles são os nossos pets, né? São animais que estão lá há anos. E com o passar dos anos, esses animais vão adquirindo malformações, alterações, né, morfológicas, e eu vi a necessidade de começar a retirar. Então, aparecia um nódulozinho, vamos tirar? E aí foi minha primeira cirurgia, foi num grama brasiliense de 4 gramas. E a gente fez, infelizmente, a cirurgia foi bem sucedida, mas esse nódulo que a gente tirou dele era, na verdade, a tireoide. A gente, na época, a gente estava suspeitando de ser uma neoplasia ou um bócio em peixe, né? Então, também era algo, assim, novo para nós aqui na UFSC. E aí, quando a gente retirou, que a gente mandou para análise histopatológica, veio que era o bócio. E aí, esse animal não sobreviveu sem a tireoide, né? A gente não fez a reposição hormonal direitinho agora, mas serviu de estudo e aprendizado, e a gente está avançando nessa área também. E depois, um professor de piscicultura continental me procurou, porque ele queria desenvolver trabalhos com sexagem de animais nativos, né, do nosso Brasil, que não tinham dimorfismo sexual. E aí eu aproveitei a deixa, assim, bora lá, professor, vamos abrir a cavidade celomática, vamos fazer cirurgia? E de lá para cá já foram 53 peixes. Na verdade, eu ensino, né, os pesquisadores a fazer a cirurgia, até para não concentrar tudo numa pessoa só, eles são capacitados, eles fazem a cirurgia, eu estou junto. Então, eu faço toda a anestesia, ensino a fazer a cirurgia, eles abrem a cavidade do peixe, fazem a localização das gônadas. A gente vai avançar agora, as próximas cirurgias vão ser para coleta de sêmen, né? A gente vai querer agora coletar com a cavidade aberta, mas até agora eles só fazem o que a gente chama de celiotomia exploratória. Eles exploram a cavidade do animal, fecham a cavidade, a gente fecha, faz os pontos, a sutura, como na medicina humana e na medicina de animais terrestres, e o animal em 7, 10 dias está recuperado, ganhando peso, comendo bem, né? Tudo dentro de um protocolo balanceado. A gente faz aquela anestesia balanceada, né? Coloca tudo naquele frasquinho, analgésico, um anti-inflamatório. Para vocês terem uma ideia, a gente utiliza morfina para os peixes. Então, além da anestesia, além dele estar com o cérebro lá quase totalmente apagado, eu coloco junto morfina. Porque assim eu garanto que quando eles estiverem manipulando, o animal não sinta dor, e a gente tem como avaliar se ele está sentindo dor no momento da cirurgia, né? Porque a dor faz liberar a epinefrina, né? E a epinefrina atua no coração, aumentando os batimentos cardíacos, aumentando a taxa respiratória. Aí você olha para o peixe assim, mas como assim? Ele está anestesiado, por que ele está aumentando a taxa opercular? Porque ele está sentindo dor. E aí a pessoa desavisada vai lá e coloca mais anestésico. Ele não precisa de anestésico, ele precisa de analgésico. E além disso, eu também uso, Fernanda, já que a Maria peca por excesso, anestésico local. Eu faço um bloqueio ali onde a gente abre no abdômen, no celoma ali, onde vai fazer a entrada na cavidade, eu faço um bloqueiozinho com anestésico, porque isso vai me garantir uma analgesia de muitas horas. Então, depois que acaba o procedimento cirúrgico, eles acordam bem, eles nadam, rapidamente eles vão para o tanque. Eu dou alta para eles irem para o tanque escavado, mas o pessoal se apega aos peixes operados e ficam lá no laboratório, mas eles já podem ir para o tanque lá na fazenda com 10 dias tranquilamente. Os pontos caem espontaneamente,
né? Não utilizo antibiótico, porque a cirurgia é feita de maneira séptica, né? A gente controla possíveis contaminações, né? A gente usa luva, material cirúrgico esterilizado, a gente toma todos esses cuidados. E, então, a gente não viu nesses mais de 50 animais nenhuma infecção, uma regeneração excelente, e abriu agora várias oportunidades aí para o departamento de aquicultura, né? Para o pessoal que quer estudar um pouco mais a fundo, principalmente o pessoal aqui, a UFSC, que trabalha muito com reprodução. Então, e às vezes eles querem estudar mais a fundo, coletar material de maneira assim mais natural possível, é uma possibilidade, né? A gente faz o procedimento, eles coletam, a gente fecha, e o animal volta a ter a vida dele e continua funcionando como reprodutor, assim eu espero, né? E essas são Qual espécie que é, Maria? A gente já fez com jundiá, suruvi, e o que a gente tem mais feito é com pimelôdoos maculados, né? O pintado amarelo. Você falou que a tua primeira cirurgia foi com peixe de 4 gramas. Eu queria Sim, saber qual que foi o menor peixe e o maior peixe que tu já fez cirurgia. Eu gostaria de acordar e saber, hoje a gente vai fazer uma cirurgia de um peixe de 3 quilos, ainda não tive esse prazer. Eu trabalho com peixes muito pequititinhos, mas 4 gramas ainda é muito minúsculo. Mas esses bagres, eles têm em torno de 100 a 200 gramas. Semana que vem a gente vai fazer um procedimento que é um reprodutor já de 7 anos para coleta de sêmen. Eu estou torcendo para ele ter aí um meio quilo, que a gente consiga mergulhar na cavidade abdominal, que os alunos consigam ver bem as estruturas, né? Um fato bem interessante, Fernanda, também, esses animais ficam em jejum, como a gente, porque eles vomitam, tá? Já teve caso da gente achar que o peixe estava em jejum, alguém passou de manhã e alimentou os animais. Aí fomos fazer o procedimento, quando a gente olhou, o animal estava vomitando na mesa cirúrgica. Então, o jejum de 12 a 24 horas também é preconizado para o peixe, né? Para evitar que ele vomite ou regurgite e contamine a água, né? Contamine as brânquias e prejudique aí a troca gasosa. Mas as cirurgias que a gente vê em aquário, em clínicas veterinárias especializadas em PET não convencionais, a grande maioria é retirada de nódulos, né? Eu vejo também lesões oftalmológicas, que às vezes precisa fazer nucleação, retirada do olho, de cavidade mesmo, bastante voltada para bexiga natatória, problemas de bexiga natatória que o pessoal opera, mas é uma coisa que ainda está, sabe, está crescendo, Fernanda, esse cuidado com o peixe, que cresceu tanto o peixe como animal pet, né? A piscicultura de peixe ornamental visa esse mercado, né? Cresceu muito. E as clínicas também estão se capacitando para oferecer esse tratamento especializado para esses animais, e que é possível. Se a gente for pensar, mas como que a gente vai operar um peixe fora d'água? Fora d'água. E você consegue manter ele fora d'água durante horas. E mesa cirúrgica. Mesa cirúrgica, ele vai receber a água com oxigênio, né? Como eu falei, a gente vai fazer uma anestesia cirúrgica, ele não vai conseguir respirar certinho. Então, eu vou oferecer oxigênio, vou oferecer o anestésico, e assim eu consigo manter ele por horas. Mesa cirúrgica é uma mesa de peixe, para peixe especializada, para ele não perder o muco. A gente tenta acolchoar e umedecer bem. Então, está sempre correndo água pelo corpo desse animal, para não ressecar, para não perder o muco. Os olhos, eles não têm pálpebras, então a gente está sempre colocando água também.
cuidando para a temperatura da água também não diminuir muito, para não dar aquele efeito na anestesia, para ele se recuperar rápido, cuidando da qualidade de água que tu estás oferecendo, assim como a gente cuida da qualidade de água no tanque, a gente tem que cuidar da qualidade de água da anestesia. Não é só do peixe que a gente cuida, o anestesista de peixe cuida do peixe e da água. Porque não faz sentido, não faz sentido você não cuidar dos parâmetros, né, do pH, da amônia daquela água, se é um procedimento que demora bastante tempo. Então, todos esses cuidados a gente toma e a gente tem tido bons resultados. Nossa, muito interessante. Isso era uma coisa que eu queria muito acompanhar, Maria, porque eu acho que deve ser fascinante. Os cuidados, a gente não tem esse. Não é prática nossa, né? Ouvir falar em cirurgia de peixe. Eu ouvi quando eu te conheci, de que fazia cirurgia em peixe. Ela já tem alguns profissionais no Brasil e fora do Brasil que fazem, né? Como eu falei, como eu mencionei, como é a tendência, o peixe, se eu não me engano, eu acho que é o quarto hoje considerado como pet, eu não estou bem certa, aumentou tanta quantidade de peixe nas casas das pessoas. Sim. Que não tem como hoje um profissional não se capacitar para esse procedimento. Então, é possível. O pessoal de aquário, que trabalha em aquário, já fazia e está se aperfeiçoando. E a gente está trazendo isso para a academia para usar a nosso favor também, para poder publicar também como é que a gente está fazendo, o que está dando certo, qual a dose do anestésico que a gente está utilizando, qual a dose, os protocolos. Então, a academia vai oferecer isso também, para essa espécie, para essa idade, está tudo padronizado e assim funcionou, você pode testar que vai funcionar. Olhando para trás, assim, desde quando tu começou a trabalhar com anestesia em peixes, o que mais mudou ao longo desses anos? Eu acho que foi a possibilidade mesmo de você fazer uma anestesia fora da água, né? Muito se fala de sedação e anestesia com o animal lá em imersão. O que eu acho que evoluiu muito é você trazer o animal para fora e fazer um raio-x, fazer um exame, fazer uma cirurgia. O que evoluiu? Na verdade, a espécie não mudou, evoluiu a gente conhecer que, bem, o que ele precisa, o que ele tem dentro d'água que eu posso oferecer fora d'água. Que, na verdade, ele não fica fora d'água, ele continua recebendo o oxigênio dissolvido em água, que é isso que ele precisa. Um animal terrestre, na anestesia, recebe o oxigênio que ele não consegue respirar sozinho, o oxigênio atmosférico, né, que a gente coloca tá ali no cilindro e a gente oferece para ele. O peixe, ele precisa do O2 dissolvido, não adianta eu dar só o oxigênio. E o que mais que o animal precisa? Bem, eu vou botar o oxigênio de qualquer forma? Não. Como é que funcionam as brânquias? Então, a gente conseguiu estudar, ver o fluxo, como é que o fluxo da água passa, como é que esse fluxo passa pelas brânquias, para na hora que eu tirar esse animal da água, eu conseguir oferecer da mesma forma e ele conseguir fazer essa troca de maneira eficiente. Isso que eu vejo que evoluiu bastante, né? E da gente ter também esse olhar mais cuidadoso com a parte de analgesia, né? Da gente já ter mais estudos mostrando, eu tenho esses analgésicos que são utilizados para humanos, para outros animais terrestres e para peixe. O que a gente tem? Então, evoluiu também muito, a gente tem aí anti-inflamatórios que funcionam em peixes, a gente tem, eu já falei da morfina, a gente tem lidocaína, para ter uma ideia, a lidocaína em banho, ela dá uma analgesia de 24 horas. Então, às vezes, o peixinho está lá sem comer, não sabe o que ele tem, colocou o analgésico na água, que também é um anestésico, tá? Nesse caso, o anestésico também é um analgésico, e ele volta a comer. Então, isso aí evoluiu muito. Eu trabalhei como anestesista, o meu mestrado e meu doutorado foram em dor,
E isso lá em 2008, 2009. E hoje nós estamos em 2023 e a gente fala com muita tranquilidade sobre analgesia, né? Em peixes. Espero que isso reflita aí para a área de pescado também e que a gente consiga evoluir nesse sentido também. E para a tua área, o que ainda falta evoluir ainda nesse sentido? Eu gosto muito quando tu faz as comparações com humanos, fica tão fácil de entender, né? É tentar... O que a gente não vê não quer dizer que não existe. Ah, o animal não tem isso. Ah, não vai funcionar isso. Não, vamos estudar, vamos tentar, vamos avaliar. Não... Ah, o animal não sente depressão. Como que não sente? Como é que a gente vai avaliar isso? Eu já estou há bastante tempo formada e aquilo que eu falei, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Sabe nada. Porque o fato da gente dizer que não tem, não quer dizer... Está faltando uma melhor avaliação. É como você sempre fala nas suas, né, quando você vai fazer o teu trabalho, Fernanda. Ah, o oxigênio está bom. Como é que você sabe que o oxigênio está bom? Tem que medir. Hoje já se sabe como medir. Mas e o gás carbônico? O gás carbônico dessa piscicultura? Gás carbônico alto também é deletério? Ah, não. O gás carbônico tá bom, mas como? Tá medindo? O nitrato, tá bom? E, enfim, e assim, eu acho que é o que a gente tem que evoluir para sedação e anestesia de peixe, é a gente ter estudos mesmos que mostrem como que essas substâncias, tá? Vou fazer um parêntese. Óleo essencial também é químico, tá? O pessoal às vezes fala, eu não vou usar substância química. Óleo essencial é químico, ele também vai atuar em receptores. A diferença as pessoas acham que é natural, né? Natural. Exatamente, ele é um químico natural. É o famoso chazinho que a mãe manda tomar para cólica. O problema é que no chazinho eu não sei o que tem. E quando a gente toma um analgésico que está lá no comprimidinho, que daí é o químico sintético, diferente do químico natural, o químico sintético foi estudado, a gente sabe exatamente aonde ele atua, que dose que ele vai causar aquele efeito, quais são os outros receptores que ele ocupa, e aí os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Porque quando eu falo, o eugenol causa perda de equilíbrio. Tá, mas a perda de equilíbrio, eu posso ter agora uma perda de equilíbrio e não estar anestesiada. Então, aquilo que eu não vejo não quer dizer, ou aquilo que eu estou vendo, eu não posso ser tão restritiva a ponto de achar que é um efeito anestésico. E quem sai prejudicado nisso? Os animais, porque talvez por anos a gente esteja usando substâncias que não estão tendo o efeito que tem que ter, que é o de depressor geral, depressor do sistema nervoso central. Isso é que tem que evoluir. Ah, mas eu usei o óleo essencial e eu vi que diminuiu o cortisol. Ótimo, mas o que você viu? Um efeito anti-estresse, um efeito ansiolítico, um efeito... Aí não remeter isso a um efeito anestésico. Porque, em comparação, novamente, fazendo com a gente, se eu for para a minha mãe vai para um procedimento cirúrgico amanhã, tá? Minha mãe vai operar o braço, deslocou um pino que ela fez uma cirurgia. Será que se o anestesista usaria um óleo essencial para... Não, né? Ele usaria um anestésico que a gente sabe onde vai atuar, quanto tempo que ele vai fazer de efeito, se der algum problema, como que eu faço para reverter? Então, é estudo, Fernanda. Estudo, estudo, estudo. Daqui, muita coisa mudou de 2000, do início dos anos 2000 até hoje, e acredito que o tempo vai trazer, olha, não é bem assim que funciona esse anestésico, que considerava-se anestésico. Eu ainda uso, para minhas cirurgias, os anestésicos clássicos, tá? Eu uso Propofol,
que é um anestésico geral, ele não é analgésico, eu associo com analgésico. Eu faço anestesia intravenosa, eu aplico diretamente no sangue, eu não faço, posso fazer por imersão, depende da espécie, o comportamento da espécie, para eu conseguir ter o controle, tá nas minhas mãos o controle da anestesia, e não só jogar o produto e rezar para tudo dar certo. E é isso que a gente tem que evoluir, estudar. Falando em estudo, eu tenho mais uma curiosidade em relação a como tu se mantém tão atualizada, porque eu imagino que nesse campo tenha artigo todo ano, né? Assim, coisas novas e novas informações. Como é que tu se mantém atualizada, Maria? Estudando, né? Realmente acompanhando. Eu gosto muito de fazer revisões de anestesia, dos assuntos que eu costumo aplicar no meu trabalho. Eu gosto sempre de ter revisões. Então, eu mesmo faço as minhas revisões do que está saindo. Às vezes sai um artigo mais polêmico, eu coloco em evidência e fico acompanhando aquele grupo. E congresso, Fernanda. A pandemia trouxe oportunidades para a gente, trouxe toda uma fase muito ruim que a humanidade viveu, né? Uma fase muito escura da humanidade, mas também trouxe possibilidades aí pós-pandemia incríveis, né? Hoje a gente consegue se conectar, né? A gente está aqui conversando de cidades diferentes e a gente consegue se conectar aí com profissionais e pesquisadores e de diversas áreas de qualquer parte do mundo, né? Estreitamos laços e eu procuro sempre estar fazendo congressos online quando eu não posso viajar. E durante a pandemia também eu conheci vários grupos de veterinários, de anestesistas de peixes também, não são muitos, e a gente troca figurinha, a gente tem grupos no WhatsApp, a gente troca figurinha, e assim a gente vai se ajudando, né? Porque quando eu entrei em 2000 eu entrei na UFSC em 2010, tudo era muito novo em relação ao peixe, e eu não trabalhei só com peixe, eu trabalho com molusco, eu trabalho com outros animais de cultivos, então essa troca de experiência, um ajudando o outro, faz a gente se manter atualizado, porque às vezes também tem isso, né? Às vezes, tá publicado, é bom, nem tudo que está publicado funciona, né? Então, às vezes, a gente vê um artigo e a gente troca. E aí, você já testou? Funcionou? Não funcionou? Eu vou testar aqui. Como é que você faz para ver os batimentos cardíacos do peixe? E a gente vai trocando, e é isso, é esse elo que vai fazendo a gente crescer junto. Queria que tu deixasse o teu contato para quem quiser entrar em contato contigo e que tu falasse dos teus projetos atuais. Eu continuo na universidade, eu sou médica veterinária do departamento de aquicultura, então é bem fácil me achar, né? Na verdade, como eu já estou há bastante tempo na universidade, primeiro como aluna e depois como já fui docente na UFSC também, agora eu estou só como veterinária. Então, eu acho que em qualquer canto da UFSC que vocês chegarem e perguntar sobre a Maria Alcina, veterinária, capaz de alguém falar, tá lá na aquicultura com os peixes. Então, eu estou lá na aquicultura, né, no departamento mesmo de aquicultura. Hoje, nossas ambições estão na área de cirurgia, tentar aumentar, né, a abrangência, e quem sabe os futuros pós-graduandos se interessem por essa área também. E também a parte de exames, eu penso em melhorar o diagnóstico ali no departamento de aquicultura, a gente conseguir trazer mais diagnóstico para o setor, que o diagnóstico, eu falo que não é só importante para o tratamento, Fernanda, o diagnóstico, ele te dá a história da enfermidade e como que ela começou, por onde que ela entrou, o que eu posso fazer para ela não voltar, mais do que tu tratar, sabe? Que às vezes nem compensa tratar. Então, são o que eu estou vendo para o meu futuro aí, tentar buscar isso. E o pessoal me acha fácil no Instagram, eu não sou muito de postar, mas
uma vez por semana eu posto algum caso que eu atendi, algum procedimento que a gente fez interessante, que o pessoal se interessa, e eu acho extremamente importante a universidade abrir as portas, as janelas, abrir tudo que possa para a comunidade entender o que a gente faz, as nossas motivações, né, e nossos objetivos, né? O Departamento de Aquicultura tem objetivos muito relevantes para Florianópolis e para a própria natureza. Eles têm uma pegada bem forte de conservação ambiental, de reprodução, tanto de espécies marinhas quanto de espécies de água doce, essa parte de reprodução de animais ornamentais para tentar diminuir a pesca de peixinhos de aquário. Então, toda vez que eu faço algum manejo um pouquinho mais interessante, eu posto no meu Insta está como Maria Alcina Vete, e é isso. Foi muito bacana, é impressionante a tua didática, acompanhei tudo certinho, aprendi muito contigo. Tenho certeza que as pessoas que nos viram e nos ouviram também aprenderam muito. Muito obrigada por compartilhar tanta informação, eu adorei. Obrigada, Fê. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho e divulgar aí a importância da gente ter esse cuidado com essa espécie animal, né? Com o peixe. Por que não, né? Por que não ter Respeito, esse né? cuidado? E o espaço está aberto aqui. Precisando, é só mandar mensagem, tá? Tá, muito obrigada, Fê. Beijão. A gente que agradece. Você que está nos vendo ou nos ouvindo, por favor, deixe aqui nos comentários abaixo o que vocês acharam e também dicas de sugestão de convidado, de tema, para a gente ir atrás e trazer uma aula como a gente trouxe aqui da Maria Alcina. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.